Olá, eu sou Josiane, sou advogada, estou aqui para conversar com vocês a respeito do coronavírus e o reflexo nas relações de trabalho. O que a empresa deve fazer? Quais são os direitos dos trabalhadores nessa situação? Eu confesso que esta situação nunca antes foi vivida, então não existe previsão expressa na legislação. Os especialistas estão fazendo uma análise para dar essas orientações. Mas, inicialmente, vale destacar que por conta desta pandemia, foi publicada a Lei 13.979, neste ano de 2020, determinando que nos casos em que for necessário o isolamento do empregado, ou a quarentena, ou nos casos das empresas em que houve a determinação do governador de fechamento e encerramento das atividades, como aqui em Brasília nós tivemos as determinações de fechamento dos shoppings, bancos, academias, dentre outros, bares e boates também. Nestes casos, então, necessidade de isolamento do empregado, necessidade de quarentena, que aí tá pelas especificações da doença, né, da transmissão e tudo mais, e os casos em que o governador determinou, nestes casos o empregado ficará em casa, continuará recebendo o seu salário. Quando isso tudo passar e a empresa retornar às suas atividades, ou o empregado, né, nos casos de isolamento e tal, estiver na possibilidade de retornar ao trabalho, este empregado compensará as horas em que ficou paralisado no limite de 2 horas diárias até dar a quantidade de horas de paralisação, certo? Daí, outra recomendação que há a possibilidade de ser feita por algumas empresas é o regime de teletrabalho, que aí se evitaria, né, o contato dos próprios empregados e o empregado permaneceria em casa realizando as suas atividades. Daí não teria alteração nenhuma no contrato de trabalho. Ocorre que a única alteração neste caso é que o empregado que estiver em regime de teletrabalho não é caracterizada a realização de horas extras e nem há controle de jornada. Então, o empregado não receberá horas extras por esse período, tá certo? Daí a gente tem as demais empresas que não podem oferecer esse regime de teletrabalho e às vezes estão aí com receio e possuem empregados que estão nessa condição, né, de risco, né, de pessoas que estão na zona de risco. E o que fazer? Há a possibilidade e até a recomendação da concessão de férias, tanto individual como a coletiva. Só que a gente tem na lei a determinação de que essas férias precisam ser comunicadas com antecedência. O que os especialistas estão dizendo? Que diante dessa fatalidade que nós estamos vivendo, haveria a possibilidade da concessão dessas férias de forma imediata, desde que o pagamento das férias seja realizado antes da concessão, seguindo aquela regra dos 2 dias antes das férias, correto? Porque diante da situação que estamos vivendo, é muito melhor para o trabalhador ter as férias, ter o salário, do que continuar exposto à contaminação, como a gente está vendo que está disseminando de forma gigante, né? Outro destaque, para aqueles empregados que estiverem doentes com o coronavírus, como irá funcionar? Da mesma forma que uma doença comum. A empresa pagará os 15 primeiros dias, a partir do 16º dia, esse empregado deverá procurar o INSS e passará a receber auxílio-doença, correto? No caso das empregadas domésticas, até o momento não existe nenhuma determinação expressa do sindicato das empregadas ou do governador para suspender as atividades. Então, realmente vai da consciência de cada patrão a liberação com o pagamento da remuneração, tá certo? Caso haja a concordância, haveria a possibilidade, como eu disse anteriormente, da concessão de férias, né? Daí a empregada receberia, ficaria em casa e perderia, né, o direito a gozar férias posteriormente por conta dessa antecipação. No caso de doença da empregada doméstica que estiver portando o coronavírus, também segue a mesma questão do auxílio-doença, com a única diferença que é uma regra específica para a empregada doméstica, que no caso dela ser afastada por atestado médico,
o empregador, o patrão, não fica realizando o pagamento do salário. Já a partir do primeiro dia, quem é responsável pelo pagamento do auxílio-doença, no caso, será o INSS. Então, a empregada doméstica, a partir do primeiro dia, deverá procurar com o seu atestado médico o INSS para poder receber o auxílio-doença, certo? São muitas novidades, é uma situação muito diferente, que fica difícil até dar palpite, de acordo com o que a gente com o que for acontecendo, porque nós estamos prevendo aí 30 dias, por exemplo, de férias, que em 30 dias isso irá se resolver. Espero que sim, mas pode ser que não. E se não se resolver, como será posteriormente? Isso tudo a gente verá com o decorrer do tempo, tá certo? À medida que eu ver novidades, eu estarei compartilhando com vocês.